Muito bem, a gente continua aqui no Manhã Total e talvez você já tenha feito essa pergunta tanto quanto eu. Por que algumas pessoas emagrecem tão rápido e outras não? Ficam ali amargando os quilos a mais. Por que os resultados podem demorar a aparecer? Com a gente, o nutricionista Elimar Moura. Oi, Elimar. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Joia, graças a Deus. Eu acho que é uma pergunta clássica, não é? Uma das mais comuns, né? Eu acho que é uma das mais comuns. E claro, antes de fazer a minha aqui pro Elimar, pode fazer essa pergunta também pelo 99897.000. Por que isso acontece? Bom, um dos fatores, né, mais comuns são os fatores endócrinos, mas não é tão incidente quanto o fator nutricional. Inclusive, muitas pessoas usam isso como escudo. Quando eu inicio uma anamnese, que são as perguntas, a pessoa já manda logo. Não, mas é porque minha avó, minha tia tem um problema, por exemplo, na tireoide. E quando nós fazemos as análises laboratoriais, nós vemos que aquela pessoa não tem nenhuma desordem metabólica ou hormonal. Então, o peso da dieta, o que ela vem fazendo ao longo dos anos de vida, é que leva ela a esse quadro de ter um percentual de gordura mais alto, às vezes nem mesmo chegando na obesidade, mas mais alto, e muitas vezes ele pensa que é endócrino, não é. É uma questão nutricional e inatividade física de uma maneira geral, que é o estilo de vida que leva. Existem sim muitas pessoas que têm o que nós chamamos de erros metabólicos, baixos níveis de testosterona, uma tireoide desordenada que leva muito ao quadro de hipotireoidismo, mas isso não é regra geral, o percentual é muito baixo. Inclusive, eu explico sempre para as pessoas que todas as nossas glândulas, ela funciona como se fosse uma pequena fábrica. Então, vamos imaginar uma panificadora. Se faltar determinado ingrediente, como a farinha de trigo, aquela panificadora não trabalha. Então, a tireoide, por exemplo, ela precisa do iodo, ela precisa do selênio, ela precisa do ferro. É muito comum a mulher ter deficiência de ferro por causa do ciclo menstrual. Então, não converte T4 em T3. Então, isso leva também a um quadro de baixo, vamos dizer assim, produção de energia, cansaço, enfim. Então, não é tão simples assim achar que, eu estou obeso simplesmente porque eu estou comendo muito. Não. O maior erro que existe são nos micronutrientes que levam o organismo a não funcionar direito. Inclusive, tem um ditado que eu sempre falo, que primeiro a gente tem que estar saudável para depois emagrecer. Então, esse é um dos fatores. E como que nós sabemos isso? Através dos exames laboratoriais, não tem jeito, profissional nenhum tem bola de cristal. Se não fizer isso, não tem como saber. E detalhe, o acompanhamento. Porque muitas das vezes, aquela primeira dieta que a pessoa segue, nem sempre vai dar certo. E a maioria das pessoas fazem apenas uma consulta e acha que é o suficiente. Constância, né? De tudo que a gente faz. Então é isso, assim, você saber o que está acontecendo com o seu organismo, equilibrar e aí sim começar o processo para emagrecer. Perfeito. Isso a nível metabólico. Porque existe um erro muito grande, Mônica, das pessoas pensar que você batendo os 3 macros, né? Que é carboidrato, de uma maneira geral, as massas, proteína e gordura, é o suficiente. E muitas vezes, quando se retira muito dessas calorias, eu faço um processo inverso. Ao contrário do que se pensa, o corpo humano é muito inteligente. Ele tem uma tendência natural de voltar para a homeostase. Então, se a pessoa vem a longo prazo num percentual de gordura muito alto, num primeiro momento ela até perde. Entendi. Ele emagrece, mas o corpo está se preparando para se defender daquilo. Tanto é que muitas pessoas vivenciam constantemente o efeito sanfona, porque ele não consegue se manter numa dieta muito restritiva. Então, muitas vezes, eu prefiro fazer um acordo com o meu paciente. Eu falo assim, olha, eu não vou te apertar demais, mas eu quero que você se envolva verdadeiramente na atividade física. Não é para ir para academia para ficar mexendo em WhatsApp, é o que mais a gente vê, não é? Ou às vezes vai na academia 2 vezes por semana. Se você somar isso a um mês, é muito pouco. Ele vai treinar 8 vezes por mês, então é muito pouco. E não falar, até um termo que eu não gosto muito, o dia do lixo. Então, a pessoa tira o dia todo, seja o domingo ou sábado ou todo final de semana, achando que porque ele seguiu, entre aspas, a dieta durante a semana, chegou no final de semana eu posso tirar o atraso. Então, ele continua se intoxicando, né, porque muitos alimentos intoxicam e continua engordando. Tanto é que quando chega na segunda-feira, o que é o comum? A pessoa está mais pesada do que ele estava na sexta ou na quinta-feira. Inchada, está pesado, foram 2 ou 3 quilos na maioria das vezes. Né? E o interessante, Mônica, disso é a desmotivação. Né? A pessoa fica naquela vai e vem, chega uma hora que ele abandona todo o processo. E aí você estava falando, eu vou até começar a olhar aqui as perguntas dos nossos amigos. Por exemplo, testosterona. A mulher tem uma baixa violenta na menopausa, não tem? Me corrija se eu estiver errado. Os hormônios vão caindo. E aí, eu ouço muitas amigas minhas que já estão nesse processo dizendo assim, nossa, Mônica, é tão difícil emagrecer. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso. Sim, na verdade, hoje, não só as mulheres, mas os homens, né, de uma maneira geral, o ser humano apresenta naturalmente níveis baixos de outros hormônios, não só a testosterona,
principalmente pelo que vem na nossa dieta, de forma indireta, sem você perceber. Então, por exemplo, a forma como é criado os animais que nós comemos, frango, porco, vaca e por aí vai, e os alimentos que contêm uma série de aditivos e fora a agricultura. Então fica uma coisa difícil. Muita gente pergunta, e aí, Elimar, o que eu vou comer? Não, o ideal é você se livrar o máximo possível de alimentos processados, porque, de uma maneira geral, as pessoas, como você falou, a mulher, naturalmente, devido à idade, já vai apresentar níveis mais baixos de testosterona. Isso é natural. Papai do céu nos fez assim. Só que tem como você frear esse processo ou amenizar isso, afastando de alimentos que possuem substâncias que nós chamamos de disruptores endócrinos. O que é isso? Vamos pensar num bisfenol A, vamos pensar num chumbo, mercúrio. São substâncias que vão lá no receptor, onde deveria desencadear uma reação para produzir a testosterona e não deixa que esse processo aconteça. Então, por exemplo, onde deveria se ligar um selênio, uma vitamina D3, não se liga. Então, quanto mais sujo a pessoa se alimentar, maior será esse processo na menopausa. Eita, deixa eu trazer Marcelo do Bairro Brasil. Aí, Marcelo, Mônica, o jejum intermitente, nesse caso do emagrecimento rápido, tem gente que emagrece muito rápido com o jejum, né? É indicado para todos? Nem sempre, porque tem pessoas que não conseguem trabalhar com a baixa quantidade de glicose circulando. Então essa pessoa pode ter náusea, ela pode ter desmaio, ela pode não conseguir fazer atividade física. O jejum intermitente é bem-vindo? Sim, mas desde que tenha um acompanhamento. O que eu vivencio muito? Às vezes, aquele peso que a pessoa está perdendo no jejum intermitente, ele fica muito feliz. Mas se ele não monitorar, muitas vezes ele está perdendo massa muscular, que é um dos assuntos que nós vamos falar daqui a pouco. Exatamente. Que é extremamente importante no tema de hoje, que é o porquê que algumas pessoas não emagrecem. Tem uma relação muito grande da quantidade de massa muscular que você tem com o quanto de gordura você vai perder. Daqui a pouquinho o pessoal vai preparar as imagens, a gente vai mostrar. Deixa eu trazer mais uma pergunta. A Eliane de São Roque. Oi, Eliane, um beijo para você. Ela tem 89 quilos, está pesando 89 quilos. Gostaria muito de emagrecer, mas ela tem um detalhe que ela queria saber se interfere no emagrecimento. O intestino é preguiçoso. Sim. De uma maneira geral, todo o nosso sistema imunológico, até a parte do humor também está ligado ao intestino. E tudo que passa pelo nosso organismo, não dá para a gente fazer uma conta igual você abastecer um carro num posto de combustível. Aí eu peço para colocar, vamos supor, 50 litros de combustível, depois eu posso lá medir e tem 50. Então depende do que você come, lá no final do intestino nem sempre chega, nem sempre você consegue absorver tudo. E quando você tem um intestino preguiçoso, pode ser diversos fatores. Baixa ingestão de fibra, baixa ingestão de água e por aí vai. Então se você não tem um intestino que funciona bem, parte dos nutrientes que são importantes podem ser excretados e ser aproveitados muito pouco. Mas aquilo que não deve, que seria excesso de glicose, excesso de gorduras ruins, são muito mais fáceis de ser absorvidas. Né? E, além disso, existe uma interação do sistema nervoso central com o intestino. Com o passar do tempo, a pessoa tende a gostar mais ainda desses alimentos que não fazem bem. Por isso que é tão difícil mudar hábito, depois da pessoa estar adulta. Conversa boa sempre aqui com o nutricionista Elimar Moura. A gente volta já com ele. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas e você participa com a gente, tá? Por que a gente emagrece tão rápido? Porque tem gente que não consegue emagrecer. Metabolismo? A gente está conversando com o Elimar Moura, que é nutricionista, e trouxe muito pra gente um pouco, né, do que acontece porque algumas pessoas não emagrecem tão rápido. Antes da gente trazer todo o material que você preparou pra gente, deixa eu trazer mais perguntas. A Eva do Laranjeiras, Mônica, depois que parou a minha menstruação, eu fui ganhando peso, principalmente na cintura e na barriga. Perder é muito difícil. O pior é que no fim de semana eu me policio e às vezes no final da semana é que dou uma escapada. Aquilo que você falou pra gente, né, no outro bloco. Na verdade, quando a gente fala de escapada, inconscientemente muitas pessoas ingerem alguns alimentos que até a própria indústria de alimentos faz inofensivos, mas eles não são inofensivos. Do ponto de vista metabólico, eles causam grandes mudanças. E quando a gente está numa fase de treinamento, de emagrecimento, a pessoa se torna mais sensível. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, enquanto você está na dieta bonitinho ali, seu corpo está sensível a determinados tipos de alimentos. Quando você coloca eles novamente na dieta, a resposta é muito rápida, porque você estava num direcionamento e voltou para o outro. Com relação ao que ela disse de aumentar a gordura nessa região da cintura, infelizmente, geralmente essa gordura que aumenta é a visceral. Ela é muito comum aumentar depois dos seus 40, 50 anos de idade. O que é isso? Excesso de carboidratos ruins, que mantém a insulina alta o tempo todo. Eu sempre falo que a insulina é um hormônio do bem,
mas o excesso dela não é bem-vindo. Porque ela, infelizmente, é muito adipogênica, ela estimula muito o aumento dos adipócitos e também gordura de uma maneira geral. Vamos lá ver as imagens que você trouxe pra gente. Nós estamos falando sobre essa dificuldade de emagrecer, né? Aqui a gente tem alimentos, eu vou chamar de alimentos do bem, tá? Sim, isso é muito bom. Na verdade, muitas pessoas pensam que a interação do nosso corpo com o alimento está embasada só na primeira lei da termodinâmica, que é aquela ideia, né? Carboidrato tem 4 calorias, proteína também, lipídio mais ou menos próximo 9 calorias. Só que essa interação do alimento com o nosso corpo nem sempre funciona assim. Então, uma visão melhor do que se come. Então, por exemplo, a pessoa fala, Elimar, mas eu vou comer de manhã um pão com margarina e um copo de leite com achocolatado, tem X calorias. Se eu comer 2 ovos mexidos e um pedaço de abacate, tem até mais. Mas a diferença em calorias é muito grande. Nosso corpo não é uma máquina, como foi feito esse teste alguns anos atrás. Então, quando a pessoa fica naquela ideia de ficar olhando rótulos, o que tem... Perfeito. Não funciona dessa forma no nosso corpo. A interação do alimento com o nosso organismo vai muito além disso. Tanto é que, como nós falamos no início, existem alimentos que são extremamente pró-inflamatórios. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, o próprio leite, o próprio pão, que para muitos pode ser vilão. Então, por exemplo, alguma pessoa pode tomar leite a vida inteira, não tem problema. Outros, se tomar um copo de leite, vai apresentar intolerância à lactose, que é uma diferença na produção de lactase. Alguns têm alergia e assim vai. Então, não dá para dizer que um alimento vai agir da mesma forma no corpo de alguma pessoa. Tanto é que essa fita aqui de DNA, ela mostra o quê? O quanto que os nossos alimentos podem interferir no nosso genoma, que é a expressão gênica. Então, aquela ideia de falar assim, minha avó, meu avô, meu pai, minha tia foi obeso, eu também serei? Necessariamente não. Conforme o que você faz com a dieta, você pode direcionar para esse lado. E uma coisa que eu sempre falo, né? Até uma vez uma mãe ficou brava comigo, tem que se tomar muito cuidado com o que se coloca para dentro da sua casa. Porque, até foi um dos assuntos que nós conversamos agora há pouco, né? Existem estudos que comprovam que a pessoa, depois dos seus 25 anos, essa faixa etária, está muita gente obesa. Mas você pode ter certeza que desde a infância ele foi estimulado para esse lado. Então, se dentro da sua geladeira você abriu, está lotado de alimentos que não são saudáveis, no futuro, toda a sua carga genética vai direcionar para esse lado também da obesidade. Olha, que porque ao longo dos anos você foi direcionando para esse lado. Isso aí é uma pesquisa recente, ontem, né? O Ministério da Saúde divulgou que as pessoas que têm entre 25 e 44 anos estão obesas. Obesas, né? Não é mais só o sobrepeso, porque o sobrepeso não é tudo. Eu, por exemplo, eu tenho sobrepeso, não tem problema. Desde porque o sobrepeso necessariamente não é gordura. Tá. O sobrepeso, por exemplo, para uma pessoa que pratica exercício físico, muitas vezes é massa muscular. Então, aquela ideia do IMC não pode ser única, né? Nossa, tem muitas perguntas para você. Olha só, meu Deus do céu. Chá natural ajuda a emagrecer? Tem 2 perguntas aqui em relação a isso. Em relação a isso. Ajuda de uma forma indireta, mas eu chamo de pesos, né? Não pode a pessoa achar que só o fato de usar um chá e não fazer a outra parte, que são exercícios físicos controlados, diminuir a densidade calórica, não resolve. Porque às vezes ela está usando o chá, mas de toda forma, ao longo das 24 horas de vida, ela está ingerindo alimentos com a carga muito alta de carboidrato e calorias. Então, o peso daquele chá vai ser muito pequeno. Vamos fazer uma pausa? Vamos sim. Vamos, daqui a pouquinho tem mais. Tem até a Fabiana de Araxá. A ansiedade pode interferir nisso também? Muito. Ele vai falar conosco já. Vou pedir para o Elimar voltar comigo. Elimar, pode vir a nossa amiga, né? A Fabiana, lá de Araxá, disse que tem um sério problema com a ansiedade e percebe que o emagrecimento fica prejudicado. Fica sim, mas o que eu tenho observado? O consultório, Mônica, ele é um laboratório. Então a gente vai copilando ideias, vai observando certos comportamentos, enfim. Que a ansiedade pode impactuar? Pode. Mas hoje eu tenho observado que muitas pessoas realmente não têm necessariamente um quadro de ansiedade que leva ela a fazer um consumo exagerado. É o que nós falamos mais cedo dos escudos, né? A pessoa usa diversos escudos para manter um comportamento alimentar que não é o mais ideal. Porque, em falando de ansiedade, geralmente a pessoa tende a comer aquilo que dá mais prazer. Então, isso é uma carga de alimentos que ele vem consumindo ao longo do tempo. Então, ele já tem em mente, pré-condicionado, se eu comer uma torta, eu diminuo minha ansiedade. Só que isso funciona como se fosse um cartão de crédito. Você vai gastando, uma hora chega a conta. Então, essa questão de ser ansiosa, normal, muitas pessoas têm que ser diagnosticadas pelos profissionais que trabalham com isso, mas ela não pode servir como um escudo. Porque senão, depois ela vai ficar cada vez mais obesa. Vamos dizer assim, a autoestima diminui e a tendência é só piorar. O que é isso aqui do nosso organismo? São células descontroladas? Explica pra gente. Muito bom. Aqui representa uma faixa abaixo da pele, nessa linha superior, e aqui são células adiposas, que são as células de gordura. Uma coisa que as pessoas têm que entender, que o tecido adiposo ele não morre.
A célulazinha de gordura ela não morre. Ela tem, vamos dizer assim, uma das funções principais, que é acumular triglicérides, que são moléculazinhas pequenas de gordura, então ela vai aumentando de tamanho. Uma vez que você emagreceu, ela simplesmente diminui de tamanho. Então, fica duas dicas. Primeiro, não estimule o aumento de gordura ao longo dos anos, porque depois que você criou novas células, né, que a gente chama de hiperplasia, então a célula adiposa ela tem a capacidade tanto de aumentar de tamanho, que chama hipertrofia, como hiperplasia, então ela se multiplica. Então, ao longo da sua vida, você vai ter que lidar com isso. E uma vez que você iniciou um processo de emagrecimento, a célula adiposa ela é muito inteligente. O papel principal dela também não é só armazenamento de gordura. Ela tem também um papel endócrino, leptina, adiponectina, então são vários hormônios que o tecido adiposo produz. Então, quando você entra num processo de dieta, que nós falamos no início, não adianta você ficar na dieta uma semana, duas. Você vai viver de dieta o resto da vida. Inclusive, nós já falamos disso. A palavra dieta significa modo de vida. Então, de uma forma ou de outra, você vai fazer dieta, seja boa ou ruim. E se você voltar para os velhos hábitos, em pouco tempo essa célula volta a crescer novamente, às vezes até multiplicar. Elas vão explodir, né? Isso. Deixa eu trazer aqui a Carmen. Estou fazendo dieta com nutricionista desde janeiro deste ano. Cortei todos os carboidratos doces. Emagreci 8 quilos até agora. Faço 5 quilômetros todos os dias, mas não estou... Estacionou. Não está conseguindo perder mais. E ela tem hipotireoidismo e tem 65 anos. Nós chamamos esse quadro de platô. Platô. Todas as pessoas, seja quem está emagrecendo, até tentando ganhar massa muscular, ele pode passar por esse processo, porque o corpo ele procura uma certa homeostase. Então, para quebrar esse ponto, que a gente chama de set point, ela tem que fazer uma avaliação. Não só avaliação antropométrica, mas avaliação bioquímica, que são os exames, para encontrar o que está acontecendo. Porque muitas vezes ela vai permanecer fazendo as mesmas coisas corretas, vamos dizer assim, mas o resultado vai estagnar. Esse acompanhamento mesmo, né? A Sim. Cláudia de Uberaba faz dieta cetogênica e jejum intermitente de 16 e 18 horas. Em 10 dias ela mandou embora 4 quilos. Então, tá fazendo direitinho. É um peso considerado, só que eu sempre digo, muitas vezes essa perca muito brusca, não dá para saber o que ela realmente está perdendo. Ela pode estar desidratando porque tirou o carboidrato. Dentro das nossas células, para você armazenar o carboidrato, você também leva junto a água. A água ela migra para o meio intracelular e pode ter perdido também uma certa carga de gordura. Por isso que eu falo que é sempre importante fazer o monitoramento. Não pode, hipótese alguma, essa pessoa perder massa muscular, porque ela achata, né? Eu acho que você trouxe alguma coisa sobre isso. Vamos ver. Próxima. Né? Eu acho que é a próxima, Elimar. Isso. Vou pedir para Renata. Tecido muscular. Muito bom. Uma aula de anatomia, hein, Elimar? Adoro Bom. isso. Então aqui tem uma cisão, né, numa das fibras, aqui no caso no braço, né, o bíceps, por isso que a gente trouxe essa imagem no fundo. E aqui é o que entra, que eu sempre falo, que o trabalho em conjunto, a equipe multidisciplinar é muito importante. Eu sempre falo dos meus parceiros, né, nós somos parceiros, que são os personagens, os educadores físicos. Quando você faz a junção do exercício físico com a dieta, com a nutrição, você consegue sim aumentar a sua massa muscular. Aí surge a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com emagrecimento, né? Inclusive, alguns pacientes ficam bravos, que ele volta no próximo mês e ou ele está com o mesmo peso ou está até mais pesado. Só que ele mudou a composição interna. Por que é importante no processo de emagrecimento você ganhar massa muscular? A massa muscular é um tecido mais ativo que o tecido adiposo do ponto de vista do gasto calórico. Então isso explica por que algumas pessoas conseguem comer e não engordar com tanta facilidade. Porque ele consegue direcionar essas calorias, os nutrientes, direto para o tecido muscular. No tecido muscular nós temos uma organelazinha chamada mitocôndrias, que nós aprendemos lá na sexta, sétima, né? Hoje em dia diz mais, né? Sexta, sétima série é a nossa época, né? É verdade. Então, essa organela, ela está envolvida no processo de produção de energia. Então, quando eu aumento a massa muscular de uma pessoa, necessariamente o gasto calórico diário dela é maior. Então, não é só ficar batendo em cima do tecido adiposo. Em alguns momentos, nesse processo de trabalho entre o personal e o nutricionista, a gente direciona agora, vai falar assim, olha, parou de preocupar com a gordura, vamos preocupar com ganhar massa muscular. E essa pessoa não volta a engordar. Olha o segredo aí, ó. Deixa eu trazer mais, você vai ter que voltar. Mônica, faço academia, musculação há 2 anos, não consigo fazer dieta e não consigo emagrecer. Como é que eu faço? Ops! Muitas vezes a pessoa, quando ela está sozinha, ela não tem um norte do que ela está fazendo de certo. É como uma pessoa tentar fazer uma prova, sei lá, de um concurso público sem alguém para acompanhar ele. Ele vai fazer a prova várias vezes e não vai passar. Aí chega uma pessoa que é especialista, olha, você está errando nisso aqui. Muitas vezes sozinho é difícil de saber o que está acontecendo no caso dela. O organismo é tão, como você explicou aqui pra gente, o organismo é tão diferenciado, cada um tem somos iguais, mas ao mesmo tempo cada organismo trabalha de um jeito, né? Perfeito. A Érica de Iturama, um beijo a todos de Iturama, viu? Mônica, dizem que quem amamenta emagrece, né? Mas ela está amamentando e não emagrece.
É porque o que nós falamos agora há pouco, ela está usando um ponto. Realmente, o processo de amamentação existe um dispêndio calórico. Mas se ela estiver fazendo a compensação com a dieta, tira de um lado e coloca do outro. Né? Inclusive, Mônica, foi bom essa pergunta para as pessoas entenderem o seguinte. Nós começamos a nossa conversa falando das questões metabólicas, que envolve o processo endócrino, até a parte neural, como é o caso da ansiedade, enfim. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, por mais que ela tenha uma desordem metabólica, um erro inato, alguma questão genética, toda reação para aumentar o tecido adiposo, ela precisa de ser endergônica, ela precisa de calorias, porque o nosso corpo trabalha com entrada e retirada. Então, por mais que existe o erro, por mais que tenha a questão metabólica, se não tiver entrada de energia, não tem como aquela célulazinha que nós mostramos de gordura, ela crescer de tamanho. Ela precisa. Ela funciona como se fosse um carro. Se não tem combustível, não tem como você crescer. Não tem como funcionar, né? O nosso tempo está encerrando, eu vou reforçar o convite para você voltar, mas só mais uma questão de uma amiga nossa. Sorvete um dia no mês atrapalha muito? Pode dificultar esse emagrecimento? Pode fazer com que as células explodam? É a pergunta de uma amiga nossa aqui. É uma pergunta simples, mas de uma resposta muito complexa. Porque existem inúmeros tipos de sorvetes. Inclusive, existem sorvetes saudáveis que você pode fazer em casa, que não vem com aquela carga imensa de açúcar, de gorduras ruins, como é a maioria dos sorvetes. E segunda, nós precisamos analisar se essa pessoa não tem já uma resistência insulínica, ela já não está com a insulina muito alta. Porque todos esses alimentos processados, principalmente sorvete, é uma pergunta muito boa para a gente fechar. Muitas pessoas às vezes pensam assim, aqui tem pouca coisa, eu vou tomar 2, 3 bolas de sorvete, mas a densidade calórica naquele alimento é muito grande. E alimentos da forma como sorvete líquidos, quem os ingere, sem perceber, ingere uma grande carga de calorias. Diferente de você sentar numa mesa, como eu falei agora há pouco, e comer 2 ovos mexidos com um pedaço de abacate, por exemplo. É diferente. Então, em muito pouco tempo, a pessoa ingere uma grande quantidade de calorias ruins, vamos dizer assim, das fontes que ela vem. Você pode voltar depois? Que é isso, pra gente continuar falando sobre isso? O assunto é muito extenso, né? É muito extenso. E a gente vai convidar o Elimar para voltar. Ele já abriu aqui esse assunto sobre essa dificuldade para emagrecer, explicando pra gente todo o caminho. Elimar, obrigada. Obrigado, eu Sempre que agradeço. muito bom te receber. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. E a gente marca uma nova data. Viu? E obrigada a você também que participou com a gente aqui.